para dar continuidade no módulo de aplicar fundamentos de eletrotecnia em corrente alternada. Lembrar que este curso é referente ao nível CV3 de eletricidade e eletrônica industrial. Então, hoje irei falar sobre os sistemas trifásicos. Então, precisamos de entender aqui qual é a diferença entre sistema monofásico e um sistema trifásico. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que no sistema monofásico nós apenas temos um único gerador, ok? Cujo símbolo, por exemplo, seria este aqui. Agora, no sistema trifásico, assume-se que temos tensões, ou temos um gerador que produz 3 tensões. Essas tensões podemos chamar, ok? Aqui tensão A, aqui tensão B e aqui tensão C. Então, essas 3 tensões são produzidas simultaneamente. Porém, tem uma característica que as caracteriza. Primeiro, no sistema trifásico, essas tensões elas estão desfasadas em 120 graus. Como podemos ver aqui neste gráfico. A tensão A começou no ponto 0 e, basicamente, a tensão B começou 120 graus depois do A e podemos dizer que a tensão C, por outras palavras, também terá começado já em 240 graus em relação à tensão A. Razão pela qual dizemos que as tensões estão desfasadas em 120 graus. Isto também vai se refletir a nível das correntes. Elas ficam desfasadas em 120 graus. E aqui importa realçar que a descrição é em relação àquele sistema que é dito equilibrado. Se falarmos de sistema equilibrado, estamos a dizer que no neutro vamos ter um ponto em comum, falando especificamente de um gerador. Por exemplo, aqui eu tenho esses 3 geradores dispostos desta forma, que se chama configuração em estrela. Aqui podemos ver que os 3 geradores têm um ponto comum. Esse ponto comum vai ser o neutro. Então, no neutro, assume-se que a corrente é igual a 0 num sistema equilibrado. Quando isso não acontece, diz-se que é um sistema desequilibrado. Então, antes até de avançar com a configuração estrela-triângulo, em primeiro lugar, temos que saber exatamente quais são as principais características de um sistema trifásico. Então, a abordagem aqui é em relação à tensão. Digo, seria a mesma em relação às... Então, de forma resumida, as principais características que nós temos que saber de um sistema trifásico equilibrado é que as correntes estão desfasadas em 120 graus. A mesma coisa acontece em relação às tensões. Então, e em relação às cargas, dissemos que apresentam a mesma impedância. Okay? Então, essas são as 3 características principais que temos que saber aqui. Então, antes de avançar sobre o tipo de configuração estrela ou triângulo, em primeiro lugar tenho que explicar aqui alguma coisa. Primeiro, nós temos aquilo que chama-se tensão de linha. Okay? A tensão de linha é a tensão entre 2 fases distintas, como aqui está explícito. Tenho a fase 1, tenho a fase 2. Então, esta tensão é chamada tensão de linha. Aqui tenho a tensão de fase. Por quê? Tenho uma fase e neutro. Então, esta vamos chamar de tensão. Vamos chamar de tensão de fase. Ok? Pronto. Então, isto vai me permitir explicar melhor o que é isso de configuração estrela e triângulo. Numa primeira fase, vamos tentar entender o que acontece com um sistema configurado em estrela. O sistema configurado em estrela, a sua representação é esta aqui no quadro, como podemos ver. Nisto, vamos ver que os 3 geradores, ou as 3 tensões produzidas, temos o ponto comum, que corresponde ao neutro. Okay? Então, esse neutro, podemos ver mais adiante, por isso que está tracejado aqui, pode ser eliminado.
Mas ok, vamos nos focar aqui nesta fase. Então, qual a característica, outra característica de um sistema equilibrado é que a corrente no neutro é igual a zero. Essa corrente no neutro, na verdade, corresponde à soma das correntes que vem de cada gerador. Okay? Mais uma vez, aqui vamos ter a seguinte situação. Aqui eu tenho a tensão R. A tensão R e N, já tinha dito antes, chamamos de tensão de fase, porque é entre a fase e o neutro. E a tensão entre duas fases, por exemplo, aqui tenho agora a fase R e a fase S, é aquela que vamos chamar a tensão de linha. Okay? Então, qual é a característica de uma configuração estrela? É que, em termos de tensão, a tensão, neste caso de linha, vai ser igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. E, em relação à corrente, vamos encontrar que a corrente de linha é igual à corrente de fase. Ok? Estas são as principais características de uma configuração em extremo. Agora, vamos analisar esta configuração. É bem diferente da primeira aqui, não sei se conseguem ver. Vamos ver que agora as três tensões geradas estão dispostas desta forma. Então, quando tivermos esta configuração, chamamos de configuração em triângulo. E qual vai ser a característica da configuração em triângulo? É que a tensão de linha é igual à tensão de fase. E a corrente, neste caso, de linha, vai ser igual a raiz de 3 corrente de fase. Ok? Nesta fase, não interessa muito descrever de onde é que vem essa raiz de 3, mas facilmente podemos entender que ela provém da desfasagem que anteriormente fiz menção, das tensões, se a análise for em relação à tensão ou das correntes, deve-se ao aspecto da desfasagem. Então, numa primeira fase é isso que nós temos que saber. Agora, importa também saber quais são as vantagens de um sistema trifásico em relação ao sistema monofásico. O sistema trifásico ele é mais versátil porque, por exemplo, nós vamos perceber que é possível alimentar cargas de maior potência, o que não acontece no sistema monofásico. Mesmo em relação à secção dos condutores ou o custo dos materiais, o sistema trifásico vai apresentar custos relativamente baixos em relação ao sistema monofásico. Então, podemos falar de muitos aspectos em relação aos geradores, os motores. São inúmeras vantagens que nós podemos citar em relação às vantagens do sistema trifásico. Então, a mesma analogia é feita em relação às cargas. Conforme havia dito, num sistema trifásico chamaremos equilibrada se as impedâncias forem iguais. Impedância, nesse caso, seria o valor daqui, vamos representar por Z, já que é igual em cada ponto, é um requisito de um sistema trifásico equilibrado em relação às cargas. Então, aqui podemos dizer, as cargas estão dispostas em estrela. A mesma coisa podemos dizer aqui, as cargas estão dispostas em triângulo. Agora, que implicações isto vai ter? Isto terá implicações, sobretudo, a nível das potências. Como é que nós podemos achar o valor das potências num sistema trifásico? Bom, nós vimos que, através do sistema monofásico, porque, por exemplo, a potência ativa monofásica era igual à tensão de fase vezes a corrente de fase vezes o cosseno do ângulo formado. Então, no sistema trifásico, para podermos achar a potência total ativa, primeiro, por causa das características que antes dizemos que as impedâncias eram iguais. Se as impedâncias são iguais,
isso também pressupõe-se que a potência é igual. Logo, como é que nós podemos determinar a potência ativa no sistema trifásico? É somando todas as potências ativas. Então, aqui já vamos chamar P3, ok? Para dizer potência trifásica, vai ser igual a 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente de fase, vezes o cosseno de φ, ok? Mas também podemos estimar essa mesma potência, ok? Através da tensão de linha, ok? E como é que seria essa tensão? Ou como é que seria a potência em função da tensão de linha e corrente de linha? Nós diríamos aqui que a potência ativa é igual a raiz de 3 tensão de linha vezes a corrente de linha vezes o cosseno de φ, ok? Então, deste modo fica claro que, por exemplo, a potência aparente trifásica será igual a raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha, ok? Que também podemos dizer 3 vezes a tensão de fase e aqui vezes a corrente de fase, ok? A potência reativa, ok? Vamos calcular mudando essa relação trigonométrica, fica assim. Agora, em relação às unidades não muda basicamente nada. A potência ativa sempre vamos medir em watts, a potência aparente vamos medir em volt-ampere e a potência reativa vamos medir em volt-amperes reativos, ok? Então, é isso que nós temos que perceber aqui, de uma forma geral, quais são as características de um sistema trifásico. Primeiro, em relação às fontes de alimentação, que podem ser geradores ou até mesmo transformadores. Saber quais são as características em relação às cargas, ok? Porque nós podemos fazer uma configuração estrela-triângulo. O que significa isso? Temos um gerador ligado em estrela que alimenta uma carga em triângulo. Ou também podemos fazer uma configuração estrela-estrela, que significa que tanto o gerador, assim como a carga, todos estarão configurados em estrela. Ou também podemos fazer uma configuração estrela-estrela, triângulo-triângulo. Então, isso quer dizer que tanto o gerador, assim como a carga, estarão dispostas em triângulo. Okay? Só que cada uma dessas configurações tem suas vantagens e desvantagens. Okay? Então, o que vou dizer aqui é aderirmos à plataforma. Este é um resumo, em primeiro lugar, do material que existe disponível. Aqui procuro explicar no sentido de vocês entenderem melhor ou perceberem a leitura que neste momento estão a fazer. E dizer que me lembrar mais uma vez que temos que apostar e continuar firmes na luta contra o Covid.